Ok, a história de hoje foi publicada em 1848, então é do início da carreira de Dostoiévski, e é um conto bem pequeno, chamado Polzunkov, e aqui a gente tem um narrador de terceira pessoa que não só observa o que está acontecendo e narra pra gente, mas também faz os seus comentários e dá a sua impressão sobre os eventos. Aí ele já começa narrando aqui que ele examina um homem bem atentamente. Então, I began to scrutinize the man closely. E esse homem é o Polzunkov. Esse nome, na verdade, é um apelido. Foi um apelido que deram a ele porque Polzunkov deriva de um verbo, eu acho que é pousat, se eu não me engano, que significa rastejar, se humilhar. E já pelo nome a gente tem uma descrição de Polzunkov. Ele é um homem que se rasteja, que se humilha. Na descrição aqui do nosso narrador, ele é um bufão, é um palhaço. Apesar de ele se vestir quase igual a uma pessoa comum, ele tem alguma excentricidade. Ele é um homem pequeno, agitado, que os olhos estão sempre correndo de um lado para o outro. Então, imagina uma criatura, sei lá, rodopiando, girando. Essa é a descrição do Polzunkov. E o mais estranho sobre ele é que, apesar de agir como um palhaço, ele tinha medo, ou ele parecia ter medo, de zombarias. O nosso narrador diz que o Polzunkov é um bufão voluntário. Voluntary buffoons are not even to be pitied, but I noticed at once that this strange creature, this ridiculous man, was by no means a buffoon by profession. Então, apesar de ele ser um bufão, de ser um palhaço, ele tinha alguma coisa de nobre também. O narrador vai afirmar que restava alguma coisa de nobreza dentro dele. Então ele não era simplesmente um idiota que não sabia o que estava fazendo. Ele costumava pedir dinheiro emprestado, ele fazia, né, as suas atrações, ele falava em público e conseguia pegar dinheiro emprestado das pessoas e vivia disso. E o narrador diz que vê na expressão dele, quando ele fazia isso, né, vários sentimentos. Eu vou até tentar encontrar aqui, ó, sobre a expressão facial dele. Everything was there. Shame, então vergonha, and assumption of insolence. Então ele tem uma consciência, né, de sua idiotice, né, de sua condição. And vexation at the sudden flushing of his face. Então ele sentia, como é essa palavra em português, vexation, ele está associado à vergonha, vexado, essa palavra existe? Eu não sei. Mas deu para pegar a ideia aí. And anger, né, e raiva, and fear, medo, fear of failure, né, medo de falhar, and entreaty to be forgiven for having dared to pester. Então, uma vontade também, um desejo de ser perdoado por estar ali incomodando. And a sense of his own dignity. And a still greater sense of his own abjectness. Então, mas mesmo assim ele tinha um senso da sua dignidade. All this passed over his face like lightning. Então tudo isso passava pelo rosto do Polzunkov como um raio. Então essa é uma descrição bem precisa do que ele é, do que Polzunkov é, e mais tarde, né, quer dizer, algumas linhas depois, esse narrador vai dar a sua própria opinião. Na opinião dele, o Polzunkov era um dos homens mais honestos e honráveis deste mundo, mas com uma fraqueza, né? A fraqueza dele seria servir, né? Ele estava sempre pronto a servir, que é uma coisa muito comum em pessoas que têm uma personalidade mais agradável, né? A pessoa, às vezes, ela acaba fazendo mais do que ela deve fazer por outras pessoas e acaba se prejudicando por isso. Então é o caso do Polzunkov. Ele parece ser ingênuo, apesar de, né, ter tido as suas espertezas, que ele vai contar uma história sobre isso. Ele é uma pessoa ingênua. Aí finalmente o nosso narrador passa a voz narrativa para o Polzunkov, que sobe numa cadeira, né, chama a atenção de todo mundo ali para contar a sua história. Ele vai contar a história de quando se apaixonou por uma tal de Maria, que era filha
do chefe dele. Então ele trabalhava na casa dessa família e esse chefe, se eu não me engano, era algum oficial do governo, né? Ele tinha algum título. E o Polzunkov, ele descobre alguns podres desse chefe, ele descobre algumas falcatruas dele. E, né, o chefe percebe que ele descobriu, descobre que ele descobriu e dá uma propina para ele. E é engraçado como o Polzunkov vai narrando e os homens vão interrompendo ele. Né, eles falam, então nessa história tem uma Madame Polzunkov, e ficam, né, tirando sarro dele. E ele parece não gostar muito algumas vezes. Acho que só tem um momento em que ele ri junto com os homens, porque ele realmente vê que falou alguma coisa engraçada. Mas uma curiosidade aqui é que os homens, eles não riem geralmente do que o Polzunkov fala, mas sim da própria figura do Polzunkov. É isso que o narrador aponta e diz que esses homens, né, eles são cruéis, muito por causa disso, enquanto Polzunkov era uma pessoa boa que estava sempre pronto a fazer aquelas pessoas rirem. Então esse era ao mesmo tempo a sua qualidade e ao mesmo tempo o seu defeito. Quando ele começa a história, é engraçado que ele fica, né, ele fica não vai, não vai. I begin, but gentlemen, this is a peculiar story. Então, essa é uma história peculiar. Ele vai dizer também que essa história é uma tragédia e uma comédia, uma história tragicômica. E vocês vão descobrir por quê. Eu ainda estou decidindo, na medida que eu estou gravando esse vídeo, se eu vou contar o final ou não, porque talvez possa estragar a sua experiência de leitura se você decidir ler esse livro. Mas tô achando que eu não vou falar não. Nessa história, ele se apaixona pela Maria, descobre os podres do chefe, é subornado e beleza. Né? Ainda toma uma lição de moral do chefe ali. Porque ele mostra a sua ingenuidade, ele se sente culpado pelos sentimentos que ele tem dentro dele, ele já antecipa a sua culpa. Aí um dia ele decide pregar uma peça no chefe. É 1º de abril, essa é uma data muito importante nessa história, e ele vai fazer uma pegadinha de April Fools. Só que quem acaba como fool é ele. Então, olha a pegadinha que o cara faz. Ele vai, escreve uma carta de demissão, né? Ele assina essa carta e entrega para o chefe de cara amarrada, como se ele tivesse ressentido com ele. E o chefe ele fica meio surpreso ali, mas quase que de imediato o Polzunkov, né, ele grita como uma criança, é 1º de abril e tal. Só que o idiota não lembra de pegar a carta de volta. A carta de demissão assinada continua ali com o chefe. Então, além disso, eu não vou contar mais o que acontece na história. Você leia, você vai ver como essa história é engraçada. Acho que ela é mais engraçada que a história do vídeo anterior. Acho que muito mais engraçada. E ele faz algumas referências ali também. O que eu estou lembrando agora é uma da Bíblia, né, do filho pródigo. Quando ele volta para casa ali do chefe, ele é recebido como um filho pródigo. Né? A esposa do chefe trata ele como um filho. A Maria, que antes ela gostava de um oficial de cavalaria, mas esse oficial sai de cena. Aí o Polzunkov vê novamente a oportunidade de se casar com ela e quem sabe, né, ascender socialmente, porque se casando com a filha do patrão, né, ele teria algumas benesses ali. Essa palavra existe, benesses? Eu sempre tenho umas palavras que pra mim não existe no português, cara. Então ele é tratado muito bem por aquela família e fica subentendido ali que ele vai se casar com Maria, eles deixam, né, escapar aquilo, mas que é uma absoluta mentira. Polzunkov fica ali iludido, ele trabalha como escravo para o seu chefe, e o resto eu não vou contar não. Se bem que eu já entreguei boa parte do que deve acontecer no final. Só que, só lendo para você ver como é trágico e como é engraçado. Você vai gostar muito da narração do Polzunkov, você vai gostar muito das excentricidades dele. Ok? Peace out.